Existe um segredo que quase ninguém percebe, porque ele acontece rápido demais para ser notado conscientemente. Não está no quanto você ganha, nem no esforço que você faz, nem nas horas que você trabalha, nem sequer nas oportunidades que surgem. Ele acontece em um intervalo minúsculo, quase invisível, exatamente no instante em que o dinheiro toca a sua mão. É ali, naquele micromomento que parece irrelevante, que a maioria das pessoas dá uma ordem silenciosa ao universo sem perceber. E essa ordem define se o dinheiro vai permanecer ou desaparecer. Talvez você nunca tenha parado para observar isso, mas repare agora. Quando o dinheiro chega até você, qual é a primeira sensação que surge dentro do seu corpo? Não a frase bonita que você diria em voz alta, mas a reação imediata, automática, que acontece antes do pensamento se organizar. É tensão? Alívio misturado com medo? Pressa? Culpa? Ou aquela sensação estranha de que ele já está comprometido antes mesmo de ser usado? O segredo para o dinheiro nunca parar de fluir não está em como você o ganha, mas no que você faz nos 3 segundos seguintes ao contato com a sua mão. 3 segundos, nem mais, nem menos. O cérebro ama essa precisão porque ela quebra a ideia vaga de "um dia eu vou entender" e transforma tudo em algo concreto, observável, praticável. E quase todo mundo, sem exceção, erra exatamente aí. Existe um erro fatal que 99% das pessoas cometem nesses 3 segundos, e ele não tem nada a ver com gastar demais, investir errado ou não saber administrar. É um erro emocional, energético, espiritual. Um erro que não aparece no extrato bancário, mas que cria vazamentos invisíveis por onde o dinheiro escorre, mesmo quando entra. E o mais perigoso desse erro é que ele parece lógico, parece prudente, parece até responsável. Só que ele envia uma instrução completamente equivocada para a vida. Quando você entende isso, algo muda imediatamente. Não porque você ficou mais otimista ou mais positivo, mas porque você para de dar a ordem errada. E quando a ordem muda, a resposta muda junto. Hoje, não é apenas sobre revelar esse erro oculto. É sobre mostrar o ritual exato, simples e direto, que Florence Scovel Shinn ensinava para fechar esse vazamento na consciência e permitir que o dinheiro passe a obedecer a uma nova instrução. Não como um esforço forçado, não como uma luta contra a realidade, mas como um alinhamento silencioso que começa por dentro e se reflete fora. Florence não falava de dinheiro como algo separado da mente. Para ela, o dinheiro era um mensageiro obediente. Ele responde com absoluta precisão ao estado emocional e à ordem interior de quem o recebe. Não ao desejo declarado, mas à vibração real. Não ao que você diz que quer, mas ao que você sente no instante do recebimento. E é por isso que 2 pessoas podem ganhar exatamente o mesmo valor e ter destinos completamente diferentes com ele. Para entender isso de forma viva, imagine alguém como Margarita. Talvez ela tenha outro nome na sua realidade. Talvez seja você. Talvez seja alguém muito próximo. Margarita trabalha, se esforça, faz o que precisa ser feito. O dinheiro entra, ele chega. Não falta totalmente, mas ele nunca fica. Sempre há algo que surge. Uma emergência inesperada, uma conta que aparece do nada, um imprevisto que parece ter vida própria. É como se o dinheiro passasse pelas mãos dela sem encontrar lugar para permanecer. Margarita não se vê como irresponsável. Pelo contrário, ela vive em alerta constante. Cada valor que entra já vem acompanhado de uma lista mental de preocupações. Antes mesmo de tocar o dinheiro, o corpo dela já se prepara para perdê-lo. Não por pessimismo consciente, mas por condicionamento. Ela aprendeu, ao longo da vida, que o dinheiro é algo frágil, instável, difícil de segurar. E esse aprendizado virou sensação física. Florence descrevia esse estado com uma imagem simples e poderosa: mãos com buracos. Não porque a pessoa seja incapaz ou azarada, mas porque a consciência não foi treinada para sustentar. O dinheiro chega, toca a mão e imediatamente encontra uma emoção que diz: não fique,
Isso é pouco, isso não é seguro, isso já vai acabar. E o universo, que não discute ordens emocionais, apenas executa. Aqui está algo que muda tudo. O problema nunca esteve na quantidade de dinheiro que Margarita ganhava. O problema estava na consciência com a qual ela recebia. Enquanto a maioria das pessoas tenta resolver a escassez atacando o efeito, trabalhar mais, correr mais, se esforçar mais, Florence ia direto à causa invisível. Ela não consolava a mente dizendo que vai dar tudo certo. Ela diagnosticava. E o diagnóstico dela era sempre o mesmo. O universo responde à emoção no momento do recebimento. Se o dinheiro é recebido com medo, a instrução é clara. Circule rápido, vá embora, não permaneça. Se é recebido com alívio tenso, a mensagem é: você não pertence aqui por muito tempo. Se é recebido com culpa, a ordem é: saia para que a pessoa volte ao estado emocional conhecido. O dinheiro não some por azar. Ele obedece. É desconfortável ouvir isso no início, porque tira a culpa de fatores externos e devolve o poder para dentro. Mas junto com essa responsabilidade vem algo libertador. Se a ordem foi dada internamente, ela também pode ser mudada internamente. E essa mudança não exige anos de terapia, nem grandes rituais, nem isolamento espiritual. Ela começa em 3 segundos. Florence ensinava algo que parece simples demais para ser levado a sério, e exatamente por isso é ignorado. Quando o dinheiro tocar a sua mão, antes de qualquer pensamento automático, antes da lista de contas, antes do medo conhecido, você fecha a mão por um instante. Um gesto físico pequeno, quase simbólico. Esse gesto cria um ponto de presença. Ele interrompe o piloto automático emocional. Nesse instante, você não pensa em pagar nada. Você não projeta o futuro. Você não revisita o passado. Você apenas reconhece o dinheiro como algo que chegou até você por direito. E junto com esse reconhecimento, você ativa um sentimento específico. Gratidão consciente, não submissa, mas firme. Gratidão que não implora, que não pede desculpas por receber. Gratidão que afirma, isso é legítimo. A ordem mental que acompanha esse gesto não é longa nem elaborada. Florence sempre foi precisa com palavras. Algo como: eu recebo com gratidão e autoridade o que me pertence por direito divino. Não é uma frase para convencer ninguém. É uma instrução para o seu próprio campo interno. O gesto ancora a emoção. A emoção sustenta a palavra. E a palavra redefine a ordem. Talvez agora a sua mente esteja reagindo. Talvez surja uma voz dizendo que isso é egoísmo, ou que não faz sentido, ou que o problema real é outro. Essa resistência é parte do processo. Florence dizia que a mente humana resiste justamente no ponto em que a lei começa a funcionar, porque o velho padrão não quer perder o controle. Ele prefere a familiaridade da escassez ao desconhecido da estabilidade. No início, Margarita sentiu exatamente isso. Quando tentou mudar a forma de receber, veio a culpa. Veio o medo de parecer ingrata com a vida. Veio o pensamento automático de que era melhor não se apegar. Mas ela persistiu no gesto. Não como superstição, mas como treino de consciência. Cada vez que o dinheiro chegava, ela fechava a mão, respirava, sentia gratidão sem urgência. E algo começou a mudar de forma quase imperceptível. Primeiro, pequenos sinais. Uma moeda encontrada no chão, como se a vida estivesse testando a nova ordem. Depois, um reembolso inesperado. Um valor pequeno, mas simbólico. Em seguida, uma oportunidade extra de trabalho que não exigia esforço excessivo. Nada dramático, nada cinematográfico. Apenas um fluxo um pouco mais estável do que antes. O mais importante não era o valor em si, mas a sensação interna. Pela primeira vez, Margarita não sentia que o dinheiro estava fugindo. Ela sentia que ele tinha onde ficar. E quando essa sensação se estabilizou, as manifestações acompanharam. Dívidas começaram a se dissolver de formas inesperadas. Não por milagre isolado, mas por rearranjos naturais que antes não aconteciam. A consciência tinha mudado. E o universo estava apenas se ajustando a isso.
Florence insistia que o dinheiro não responde à ansiedade, mas à autoridade calma. Não à pressa, mas à certeza silenciosa. Quando você aprende a receber sem medo, sem culpa e sem urgência, você ensina ao dinheiro que ele é bem-vindo. E aquilo que é bem-vindo tende a permanecer. Esse segredo não transforma você em alguém que corre atrás do dinheiro. Ele transforma você em alguém que não o expulsa mais sem perceber. De alguém com mãos furadas para alguém que sustenta. De alguém que vive em alerta para alguém que vive em confiança ativa. E tudo começa em 3 segundos que até hoje passaram despercebidos. Quando Margarita começou a praticar aquele gesto simples, ela não contou para ninguém. Não porque fosse um segredo místico, mas porque algo dentro dela dizia que aquilo precisava amadurecer em silêncio. Florence sempre alertava que a mente externa gosta de aprovação, mas a transformação real acontece quando a prática é sustentada sem testemunhas. É nesse espaço íntimo que a consciência se reorganiza sem interferência. Nos primeiros dias, nada parecia mudar do lado de fora. As contas continuavam chegando, o trabalho seguia o mesmo ritmo, o saldo não dava saltos mágicos. E é exatamente aí que a maioria das pessoas abandona qualquer ensinamento espiritual. Elas esperam um sinal grande demais, rápido demais, visível demais. Mas o que estava mudando não era o cenário. Era o lugar interno de onde Margarita reagia ao cenário. Antes, cada vez que o dinheiro chegava, o corpo dela entrava em um estado de contração. Os ombros tensionavam, a respiração ficava curta, a mente disparava cálculos. Agora, ao fechar a mão e respirar, algo novo acontecia. O corpo não entrava em alerta. E o universo responde primeiro ao corpo, depois às palavras. Essa é uma das leis mais ignoradas. A emoção sentida no corpo é a verdadeira ordem. Florence ensinava que a vida não responde ao que você deseja, mas ao que você espera. Expectativa não é pensamento positivo. É estado interno. É a diferença entre segurar algo com medo de perder e segurar algo sabendo que há mais de onde veio. Quando Margarita fechava a mão, ela estava treinando a expectativa de continuidade, não de escassez. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer. As emergências diminuíram. Não desapareceram de forma mística, mas perderam aquela qualidade dramática de "sempre acontece comigo". Um conserto que antes parecia urgente passou a ser resolvido com menos custo. Uma conta que vinha maior veio menor. Um atraso que geraria multa foi ajustado antes do prazo. Pequenos rearranjos que, isoladamente, pareceriam coincidência, mas juntos formavam um padrão. Esse é um ponto crucial. O universo não precisa criar dinheiro do nada para responder a uma nova consciência. Ele apenas reorganiza o fluxo. Florence dizia que prosperidade não é milagre isolado, é ordem restabelecida. Quando a mente para de emitir sinais de medo, a vida não precisa criar obstáculos para ensinar confiança. Ela começa a cooperar. Margarita percebeu algo ainda mais profundo. A forma como ela recebia elogios, ajuda e oportunidades também começou a mudar. Antes, ela minimizava, recusava, desconfiava. Agora, havia uma aceitação tranquila. E isso não é coincidência. A mesma consciência que repele dinheiro, repele apoio, amor e facilidade. Quando você aprende a receber em um nível, você aprende em todos. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que a sua realidade é diferente, que existem problemas maiores, dívidas antigas, compromissos sérios. Florence não negava isso. Ela apenas afirmava que nenhuma condição externa é maior do que a lei que a sustenta. A mente humana tenta resolver tudo pela força, mas a força cria resistência. A lei espiritual funciona por alinhamento. Existe um detalhe importante no ritual dos 3 segundos que quase ninguém percebe. Não é apenas o gesto ou a frase, é o sentimento de legitimidade. Muitas pessoas tentam praticar gratidão, mas fazem isso a partir de um lugar de submissão, como se estivessem pedindo permissão para receber. Isso gera um conflito interno silencioso. Gratidão verdadeira, no sentido que Florence ensinava,
vem acompanhada de dignidade. Quando você recebe o dinheiro com a sensação de isso é errado, isso é pouco, isso não deveria ser assim, a emoção anula a palavra. Mas quando você recebe com a sensação de isso é natural, isso é permitido, isso é parte da ordem, o campo se estabiliza. O dinheiro não gosta de ambientes instáveis. Ele flui onde há clareza interna. Em um certo momento, Margarita percebeu que não pensava mais obsessivamente em dinheiro. Isso não significava descuido, mas ausência de ansiedade. A mente dela não estava mais ocupada tentando prever perdas. Esse espaço mental liberado começou a ser preenchido por ideias, soluções e percepções que antes não surgiam. Florence dizia que a mente em paz é o solo mais fértil para a provisão. Foi nesse período que surgiu um trabalho extra inesperado. Não algo exaustivo, não algo que roubasse tempo de vida, mas uma oportunidade alinhada com algo que ela já sabia fazer. O valor não era astronômico, mas vinha com uma sensação diferente. Não havia pressa em gastar, não havia medo em guardar. O dinheiro parecia confortável em permanecer. E aqui entra uma verdade que desmonta muitos discursos populares. Guardar dinheiro não é o que faz ele ficar. O que faz ele ficar é a consciência que permite guardar sem medo. Muitas pessoas até conseguem economizar, mas vivem com a sensação de que algo vai acontecer. Esse medo constante é uma ordem silenciosa para que algo realmente aconteça. Florence explicava que o medo é uma forma de fé invertida. É acreditar com intensidade em um resultado indesejado. Quando Margarita aprendeu a neutralizar o medo no instante do recebimento, ela deixou de alimentar essa fé invertida. O gesto simples de fechar a mão e respirar era, na prática, uma reeducação da fé. Houve momentos de dúvida, claro. Dias em que a antiga programação tentava retornar. Pensamentos como, isso é só coincidência ou não posso relaxar agora. Florence nunca disse que a mente não resistiria. Ela apenas dizia que a persistência na lei dissolve a resistência. Não por confronto, mas por repetição consciente. Com o tempo, algo ainda mais estável começou a se formar. Não apenas dinheiro entrando, mas previsibilidade. Planejamento sem ansiedade. Decisões financeiras tomadas sem desespero. Essa mudança de identidade é o verdadeiro marco. Quando você deixa de se ver como alguém que dá um jeito e passa a se ver como alguém que administra um fluxo, o universo responde a essa nova identidade. Florence insistia que a prosperidade sustentável começa quando a pessoa deixa de se identificar com a falta. Enquanto alguém se apresenta internamente como quem luta, a vida oferece luta. Quando a identidade muda para quem recebe e sustenta, a vida oferece continuidade. Não porque a pessoa mereça mais, mas porque ela finalmente para de bloquear. Em um certo ponto, uma dívida antiga de Margarita foi resolvida de forma inesperada. Um acordo favorável, uma redução significativa, algo que antes parecia impossível. Isso não veio acompanhado de euforia exagerada. Veio com naturalidade, e essa naturalidade é o sinal mais claro de alinhamento. Milagres que assustam ainda carregam conflito. Milagres que se encaixam carregam paz. Talvez você esteja esperando que essa história termine com riqueza exuberante, números impressionantes, mudanças dramáticas. Mas o ensinamento de Florence nunca foi sobre excessos repentinos. Foi sobre estabilidade crescente. Foi sobre transformar o relacionamento com o dinheiro antes de transformar a quantidade. Porque quantidade sem consciência amplia o problema. O que Margarita construiu, passo a passo, foi uma base. Uma sensação interna de que o dinheiro não era um visitante indesejado, mas um parceiro obediente à lei que ela agora compreendia. Quando novas oportunidades surgiam, ela não as agarrava com desespero. Quando despesas apareciam, ela não entrava em pânico. O campo estava equilibrado. Esse é o ponto que quase ninguém ensina. O dinheiro obedece à clareza. Ele se afasta da confusão emocional. Ele se aproxima da autoridade tranquila. Quando você aprende a receber sem culpa, sem medo e sem urgência,
você se torna previsível para a vida. E a vida gosta de previsibilidade. Ela flui melhor onde não há contradição. Talvez agora você consiga olhar para a sua própria experiência com mais honestidade. Quantas vezes o dinheiro tocou a sua mão e foi imediatamente acompanhado de tensão? Quantas vezes você já se despediu dele antes mesmo de usá-lo? Quantas ordens silenciosas foram dadas sem intenção consciente? O ritual dos 3 segundos não é uma técnica para controlar a realidade. É um treino para alinhar a consciência. Ele não cria dinheiro por mágica. Ele cria um ambiente interno onde o dinheiro não precisa fugir. E quando algo não precisa fugir, ele permanece. Quando permanece, ele cresce. Florence dizia que a prosperidade é o estado natural de uma mente em ordem. Não de uma mente perfeita, mas de uma mente coerente. Coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se aceita. Margarita não se tornou outra pessoa da noite para o dia. Ela apenas deixou de se sabotar no instante mais decisivo, o recebimento. E esse instante está disponível para você todos os dias. Não exige preparação, nem cenário ideal, nem silêncio absoluto. Exige apenas presença. 3 segundos de consciência valem mais do que horas de preocupação. Porque nesses 3 segundos você escolhe a ordem que está dando. E a vida, como sempre, apenas responde. Existe um momento em que a prática deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Não acontece com barulho, não vem com anúncio, não exige confirmação externa. Um dia, simplesmente, você percebe que algo mudou de lugar dentro de você. O dinheiro chega, toca a sua mão e o antigo reflexo de tensão já não aparece. Não porque você se forçou a ser diferente, mas porque a sua consciência já não habita o mesmo ponto de antes. Esse é o verdadeiro fechamento do ciclo. Não é quando a conta engorda, nem quando a dívida desaparece, nem quando surge a oportunidade maior. Tudo isso pode acontecer, e muitas vezes acontece, mas são apenas efeitos. O encerramento real é interno. É quando você deixa de se identificar como alguém que precisa correr atrás do dinheiro e passa a se reconhecer como alguém que sabe recebê-lo. Florence sempre foi clara em algo que muita gente ignora. O universo não testa você com dificuldades para ver se você aguenta. Ele apenas responde à imagem que você sustenta de si mesmo. Enquanto alguém se vê como insuficiente, o mundo oferece cenários que confirmam essa sensação. Quando a imagem muda para alguém que está em ordem com o fluxo, a vida ajusta o cenário para refletir essa nova identidade. Talvez você tenha começado esse caminho pensando apenas em resolver um problema financeiro específico. Isso é natural. Mas, se você observar com atenção, verá que o que realmente está sendo curado não é o saldo bancário. É a relação com o recebimento. É o direito de aceitar sem culpa. É a permissão interna para sustentar o que chega. Existe uma diferença profunda entre querer dinheiro e permitir dinheiro. O querer vem carregado de urgência, medo e comparação. A permissão vem carregada de tranquilidade, autoridade e expectativa calma. Florence nunca ensinou a implorar a vida. Ela ensinou a se posicionar. E posição não se negocia com desespero. Ela se assume. Quando você fecha a mão, respira e recebe com gratidão firme, você não está fazendo um ritual vazio. Você está afirmando uma identidade. Está dizendo silenciosamente: eu sei quem eu sou em relação a isso. E a vida responde com a mesma clareza. O dinheiro começa a reconhecer você como um lugar seguro para permanecer. Nesse ponto, algo curioso acontece. As pessoas ao seu redor começam a reagir de forma diferente. Oportunidades surgem com menos resistência. Conversas se tornam mais fluidas. Ajuda aparece sem esforço excessivo. Não porque você se tornou especial, mas porque o campo ao seu redor está menos confuso. Onde não há conflito interno, a realidade encontra menos obstáculos. Florence dizia que não existe prosperidade verdadeira sem paz interior. Qualquer riqueza construída sobre medo é instável.
Ela pode crescer rápido, mas carrega dentro de si a semente da perda. Já a prosperidade construída sobre consciência é silenciosa. Ela cresce sem chamar atenção, mas permanece. Talvez agora você consiga olhar para trás e perceber quantas vezes o dinheiro saiu da sua vida, não por falta de mérito, mas por excesso de tensão. Quantas vezes você o recebeu com a sensação de que precisava se defender? Quantas vezes a sua própria emoção disse, vá embora, antes que qualquer decisão racional fosse tomada? Nada disso é motivo para a culpa. Florence nunca culpava, ela revelava. E revelar é libertar. Quando você entende a lei, você deixa de lutar contra o efeito. Você ajusta a causa. E a causa sempre está no ponto em que você se relaciona com aquilo que chega até você. A partir daqui, o convite não é para fazer mais. É para fazer diferente. Não mais esforço, mas mais presença. Não mais controle, mas mais alinhamento. 3 segundos de consciência no momento certo têm mais poder do que anos de preocupação fora de hora. Com o tempo, você perceberá que o dinheiro deixa de ser um tema constante na sua mente. Ele passa a ocupar o lugar correto, importante, mas não dominante. Necessário, mas não ameaçador. Presente, mas não tirânico. Essa é a relação madura que Florence descrevia. Uma relação em que o dinheiro serve à vida, e não o contrário. E quando isso acontece, algo se reorganiza também nos seus desejos. Você deixa de querer apenas sobreviver melhor e começa a pensar em criar, expandir, contribuir. A mente deixa de girar em torno da escassez e começa a se abrir para possibilidades maiores. Esse é o sinal mais claro de que a consciência mudou de nível. Talvez você ainda esteja no início desse processo. Talvez já tenha percebido pequenas mudanças. Talvez ainda exista resistência, dúvida, aquela voz antiga tentando retomar o controle. Isso não significa fracasso. Significa transição. Florence dizia que toda mudança real passa por um período de instabilidade aparente. É o velho padrão tentando se sustentar enquanto o novo se firma. A diferença agora é que você não está inconsciente. Você sabe o que acontece nos 3 segundos decisivos. Você sabe que ali se define mais do que parece. E esse saber muda tudo. Porque aquilo que é visto deixa de comandar no escuro. O dinheiro não é um inimigo a ser domado, nem um Deus a ser venerado. Ele é um reflexo obediente. Ele amplifica o estado de quem o recebe. Quando você aprende a recebê-lo com clareza, ele amplifica a clareza. Quando você aprende a recebê-lo com confiança, ele amplifica a confiança. E isso vai muito além de valores específicos. Vai além de metas, números, prazos. Trata-se de viver em um estado onde a vida não precisa ensinar por falta. Onde o fluxo encontra caminho porque não há bloqueio interno. Onde você não precisa provar nada para merecer. Se você chegou até aqui, algo já começou a se reorganizar. Não porque você concordou com tudo, mas porque você se permitiu observar. E a observação consciente já é uma forma de mudança. A partir de agora, cada vez que o dinheiro tocar a sua mão, você terá uma escolha: repetir o velho reflexo ou sustentar a nova ordem. Essa escolha não exige perfeição, exige presença. E presença, quando praticada, se torna natural. Um dia, você perceberá que não precisa mais lembrar de fechar a mão. O gesto terá sido incorporado internamente. A consciência já estará treinada. Nesse dia, você entenderá algo que Florence sempre soube. O dinheiro nunca esteve fora de controle. Ele apenas estava obedecendo a instruções antigas. Quando as instruções mudam, a resposta muda. Simples assim. Sem drama, sem luta, sem culpa. E então, sem perceber o momento exato da virada, você se verá vivendo a partir de um novo lugar. Um lugar onde o dinheiro chega, permanece e circula com ordem. Não porque você o força, mas porque você finalmente parou de expulsá-lo. Esse é o segredo espiritual que faz o dinheiro obedecer a você. Não como submissão externa, mas como reflexo interno. Não como conquista, mas como coerência. E tudo começa, sempre, no instante em que você escolhe como receber.